Eu quero te ensinar aqui quais são os dois únicos caminhos para a fluência numa língua, seja o inglês, seja em qualquer outra língua. Então, se você tem como objetivo a fluência em alguma língua, eu vou te explicar quais são esses dois caminhos, aí você vai escolher um como sendo seu caminho principal, aquele para você realmente caprichar e chegar lá no seu objetivo. E aí depois a gente vai se aprofundar mais em cada um desses dois caminhos nos próximos dois vídeos, para você saber como é que você faz para focar neles e caprichar de forma que você não fique no meio do caminho ali como a grande maioria das pessoas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar esses próximos dois vídeos em que a gente vai mais fundo nesses temas. Então vamos lá, primeiro você tem que entender quais são esses dois caminhos. Então eu chamo esses dois caminhos de, primeiro, exposição e depois sistematização. Exposição, sistematização. Pensa no seguinte, você está aprendendo, por exemplo, a jogar tênis. O que você vai fazer? Bom, então, primeiro você vai precisar o quê? Você vai precisar ter contato direto com o tênis, não é? Você vai ver a pessoa jogar, você vai ver como é que a pessoa pega na raquete, como é que ela joga, como é que ela se movimenta, e aí você vai também entrar em contato direto você mesmo, você vai jogar, você jogando o tênis, certo? Você pegando, jogando mesmo lá, entrando no jogo. Então isso de você observar a pessoa jogar, e aí você jogar, sair jogando, ter contato, isso é exposição. Daqui a pouco eu explico o que isso tem a ver com inglês. Então, ver os outros jogar e sair jogando é exposição. Agora, você vai precisar também fazer o quê? Você vai precisar de uma prática mais focada em alguns momentos, não é? Por exemplo, você vai parar e você vai entender como é que você segura certinho na mão para fazer, por exemplo, o forehand. Então você vai pegar direitinho e você vai ficar praticando o forehand, o mesmo movimento várias vezes, até que aquilo fique natural para você. O mesmo movimento, até aquele movimento ficar bom. Você vai fazer o mesmo com o backhand, você vai fazer a mesma coisa com o saque, você vai ficar sacando, 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 até aquilo ficar natural. Então você está isolando uma parte ali do jogo, você está isolando uma parte da prática do tênis e está focando naquilo para aquela parte ali ficar boa. Da mesma forma, você vai também o que? Aprender as regras, você vai estudar as regras ali, como é que é, o que pode fazer, o que não pode, como é que pontua, você vai observar e entender como é que aquilo funciona em termos de regras. Isso então é uma prática mais sistematizada, então é o que a gente chama de sistematização. Qual dos dois é o melhor jeito de praticar? Você sair jogando, observar e sair jogando, ver a pessoa jogar e joga, sai jogando, ou ficar praticando cada movimento, ficar com um olhar mais focado, analítico, separado em cada um dos movimentos, dos itens ali, né, do tênis. Você deve ter percebido que, na verdade, as duas coisas se complementam. Provavelmente, se você for numa aula de tênis, vai ter aquela hora que você vai ficar praticando o saque, repete, repete, e vai ter uma hora que vai falar, ó, agora vamos jogar aí, vai sair jogando. Essas duas abordagens são complementares. O que acontece? Acontece que tem gente que gosta mais de fazer uma das coisas, que gosta de só sair jogando, tem outras que gostam mais de isolar a prática, fazer uma coisa mais sistematizada. Então com o inglês acontece a mesma coisa. Em inglês, ou na verdade em qualquer outra língua, exposição é o quê? É ter contato direto com a língua. Que nem eu falei antes de ver alguém jogar tênis, sair jogando, ter a exposição com o inglês é o quê? É ver as pessoas falando, né? No caso, ouvir as pessoas falando, pessoas que já falam, e também ler as pessoas que já são fluentes, e ao mesmo tempo que se comunicar, sair falando, falar do jeito que você conseguir com outras pessoas, ou escrever, né, bater um papo, escrever, e-mail, o que quer que seja, com outras pessoas. Geralmente, isso assim, não é uma coisa rígida assim, tal, mas geralmente quem gosta mais, quem prefere esse tipo de atividade, esse tipo de abordagem, são pessoas o quê? Pessoas que têm um pouco mais de inteligência interpessoal, pessoas que são mais assim da relação, de relacionamentos, pessoas que são mais empáticas, às vezes com uma inteligência mais do tipo emocional, muitas vezes são pessoas um pouco mais artísticas. E o caminho da sistematização na língua é o quê? É, por exemplo, você pegar as palavras que você está aprendendo e organizar elas. Organizar para elas não ficarem soltas. Por exemplo, você pega um arquivo, coloca lá todas as palavras que você está aprendendo, o significado, uns exemplos, e aí você fica revendo aquilo. Ou melhor ainda, você usa um aplicativo de celular já feito para isso, que fica te testando ali as palavras que você está aprendendo, para ver se você realmente está aprendendo. Então repete, revê a mesma palavra até você realmente incorporar aquilo. O que mais? Você vai lá num dicionário de pronúncia,
pega as palavras que você está aprendendo e vai realmente ouve com calma, com atenção, para ver os detalhes da pronúncia. Fica repetindo aquela pronúncia, repete só ela, repete de novo, até ficar automático. O que mais? Pega uma estrutura da língua que você está aprendendo. Por exemplo, você aprendeu a falar alguma coisa que aconteceu lá atrás, no passado. Aí você aprendeu aquela estrutura, aí você fala, agora eu vou fazer um monte de frases só usando essa estrutura. Repete a frase, até ficar automático, que nem lá a batida da bola ali, bateu no tênis, bate, do mesmo jeito até ficar automático. Ou você pega um vídeo lá no YouTube, ou você fala com o seu professor para entender melhor, com calma, como é que você usa, por exemplo, o any, quando é que você usa o some, qual que é a diferença, quando é que entra um, quando que entra outro. Você entende aquilo, aí você escreve lá com as suas próprias palavras, você revê aquilo, entendeu? Essa é uma prática mais sistematizada. Quem geralmente prefere isso, quem gosta mais desse tipo de abordagem, são pessoas um pouco mais metódicas, geralmente pessoas mais organizadas, que têm uma inteligência mais racional, mais objetiva, de uma forma geral. O que eu estou fazendo aqui é te fazer entender que, para você chegar lá no seu objetivo, lá no seu destino final, que é a fluência, você vai precisar pegar pelo menos um desses caminhos e realmente caprichar muito. Mas é muito mesmo. Como eu disse, é sempre bom ter um pouquinho dos dois caminhos ali, mas tem um que você vai precisar realmente focar, aquele que dá mais certo, aquele que você gosta mais. E aí, como eu disse, nos próximos 2 vídeos eu vou te dar dicas mais práticas, agora que você já entendeu, eu vou te dar dicas mais práticas de cada um desses 2 caminhos. Então vê aí se está inscrito no canal. Então eu quero te dar a real. Se você está com contato com a língua 2 vezes por semana ali e tal, 2 vezes por semana, aí depois assim, não tem mais nada quase nada no seu dia a dia de inglês, não tem mais contato, assim, não aparece o inglês, nem lembra dele. E aí você não tem nenhum tipo de sistematização, assim, sabe? Não tem uma rotina, não tem um aplicativo que você organiza suas coisas ali, rever de verdade ali com bastante frequência. Se você não faz nenhuma dessas 2 coisas, você tem que entender o seguinte, você ainda não está na rota para a cidade da fluência. Você está em alguma outra rota, você está indo para algum outro lugar, mas não é a fluência. Então agora, pensa um pouquinho e fala para você mesmo, e aí depois fala também aqui nos comentários, deixa isso manifesto, qual é o principal caminho que você escolhe para chegar na fluência. Lembra, não tem outro. Pelo menos um deles você vai ter que fazer muito bem. Escreve aqui então nos comentários qual vai ser o seu principal caminho. Escolhido? Fica ligado então nos próximos 2 vídeos, a gente se vê muito em breve.